Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Patrícia Brum, do Ateliê Patchwork da Paty. Hoje, atendendo a pedidos, olha que lindo kit para o carro. É um porta-papel higiênico, muito útil durante as viagens. A gente tira, eu levo no carro, principalmente quem tem criança, que tem que parar na estrada. E hoje eu vou estar explicando a minha lixeirinha, a minha versão da minha lixeirinha para o carro. Tem vários vídeos na internet, no YouTube, explicando de como fazer a lixeirinha. Essa é a minha versão. Aqui tem até uma outra. Eu coloco plástico cristal dentro da lixeira. Tá vendo? Essa aqui é uma lixeirinha comum. Tem um projetinho de uma artesã que eu gosto muito, da Karina Uzida. Fiz de outras artesãs também, né? Vou até dar os créditos a ela. Esse aqui eu tirei dela e fiz as minhas modificações. Coloquei o plástico. E agora, hoje, o que eu vou ensinar vai ser, além do plástico, que ela tem um plástico dentro, para quem às vezes vai chupar um picolé, um doce, uma bala. Ela tem um plástico aqui na frente, um plástico cristal, pra gente colocar um celular, colocar uma caneta, colocar, né, às vezes ali o som do carro no Bluetooth, fica o celular penduradinho aqui, bem bonitinho, um kitzinho ótimo para presente. Então, vou passar as medidas de como eu fiz as medidas do projeto. Vou ver se dá para vocês visualizarem. Primeira coisa que eu fiz... foi 32,5. Eu uni uma folha A4. Tá dando pra ver? Eu uni uma folha A4. Risquei 32,5 por 19,5. Depois eu peguei e achei 17,5 e marquei. Dos 19,5, eu tirei meio centímetro de cada lado. Fiz uma marcação do meio centímetro e fui diminuindo até lá no final. Ó, deixa eu aproximar para vocês verem. Meio centímetro e fui diminuindo. Fiz a mesma coisa do lado de cá, meio centímetro e fui afunilando até o final. Aí eu peguei e arredondei os cantinhos aqui. Então, aqui já ficou a medida do bolso da frente. O bolsinho do projeto. Ó. Essa medida é dos plásticos cristais, que eu cortei 3 vezes. Eu cortei 3 vezes no plástico cristal, cortei uma vez no tecido principal, uma vez no tecido do forro e uma vez na manta R2, R1, a da preferência da pessoa, tá? Então, são 3 plásticos cristal. Tecido principal, tecido do forro e a manta. Dando continuidade aqui no corpo do projeto, o que eu fiz? Eu já tinha marcado os 17,5, eu marquei 5 centímetros, tracei uma linha, marquei mais 6,5, tracei outra linha e marquei 3 centímetros. Dos 5 centímetros, nessa linha de 5 centímetros, eu achei 5 centímetros aqui e marquei. Aqui, nessa marcação de 5 centímetros, eu fiz unindo o ponto, fazendo essa leve arredondada, unindo esse meio até os 5 centímetros.
achei 3,5 centímetros, desculpa, 3,8, marquei mais 5. Fiz praticamente reto aqui. E depois achei mais 3,5 centímetros, tá? Achei mais 6 centímetros aqui, também fiz uma leve arredondada. E por último, eu fiz o topo aqui, dos 6 até o ponto do 3. O que que eu fiz? Eu marquei de um lado, vou dobrar aqui, ó. Marquei um lado, dobrei no meio e cortei. Dentro do 6,5, eu fiz um quadrado no meio e arredondei aqui direitinho as beiradas. Para vocês verem o projeto, tá? É um pouquinho complicado no começo, mas depois fica fácil. Aqui é só você cortar, que fica muito fácil para a gente poder dar continuidade. Então, eu vou falar agora a lista do material. Eu gastei manta R2, tecido cristal 0,20, tecido de forro e manta. Muito fácil, rápido de fazer e um ótimo presente. Aguardo vocês para nós darmos continuidade. Então, agora eu já cortei. Tecido principal com R2. Já passei no ferro. E cortei mais uma do tecido do forro. E fiz a marcação do quadradinho aqui. Aqui depois eu vou levar para a máquina e vou passar uma costurinha aqui para poder unir essa parte aqui. Na parte do bolsinho, eu também já uni o tecido principal com a manta R2. Já cortei o tecidinho de forro também. E cortei as três vezes o plástico cristal. Só que com um detalhe que eu esqueci de mencionar. O bolsinho da frente, esse bolsinho aqui, eu corto 1 centímetro menor, tá? Pra dar essa diferença aqui pra não ficar assim em cima dele mesmo, eu corto com 1 centímetro menor. Então, tem um bolsinho 1 centímetro menor. Agora, o que que eu vou fazer? Esse bolsinho 1 centímetro menor, tá aqui. Eu vou pegar o viés, vou dobrar o viés e vou colocar o viés nessa peça. E aproveitando, eu já vou unir, costurar aqui em volta bem devagarzinho, com calma. Então, aqui, o que que eu fiz? O bolsinho da frente, que é 1 centímetro menor, eu já coloquei o viés. Aproveitei, já coloquei o viés em outra parte do bolso. Eu já passei o viés também em tudo, uni tudo. Não pode colocar o alfinete, porque fura o plástico, então eu utilizo as pecinhas. Tá vendo? Praticamente eu nem uni o forro a manta. Só o tecido principal. E aqui eu preguei o viés. Já costurei aqui, ó. Dei um pique no meio, ó. Tirei. Vou desvirar agora. Né? Eu não sei se eu comentei, é tecido de frente com tecido de frente. Frente com frente. Agora que eu vou desvirar. Vou puxar aqui, ó. Ver se eu consigo mostrar direitinho pra vocês. E vou colocando. Quem não tiver pode pôr alfinetinho.
colocando todo em volta da minha peça, porque depois de feito tudo isso aqui, nós iremos passar uma costurinha de segurança aqui. Então, agora, olha, eu passei a costura na beiradinha. Agora, eu vou pegar o plástico do tamanho normal. Vou colocar as pecinhas aqui para prender aqui. E vou passar uma costurinha para prender ele aqui, só no forro, tá? Não é para costurar no tecido do forro, não. Aliás, desculpe, só na manta. É o tecido principal na manta, ó. Então, a gente vai passar essa costurinha aqui. E vou aproveitar aquela parte do plástico 1 centímetro menor. Eu já vou colocar ela aqui. Tá presa aqui. E vou passar uma costurinha de segurança aqui, bem na beiradinha, só para ele não movimentar por causa do plástico, para ele não movimentar. Então, vai ficar assim, ó, vou recapitular. Aquele 1 centímetro menor aqui o tecido principal já passado, o plástico também já tá do outro lado. Tá? Vamos lá? Então, agora, ó, já costurei aqui, ó, bem na beiradinha, só no tecido e na manta. Aqui, eu já fiz a costurinha de segurança dos dois lados. O que que eu vou fazer agora? Agora, nós vamos alinhar, unir tudo aqui direitinho, prendendo. Quem quiser, né, tiver dificuldade, pode passar uma costurinha de segurança em volta. Pode passar aqui também, toda em volta. Mas eu, para facilitar o processo, eu acho mais fácil eu simplesmente unir tudo com um clipe só. Vou ajeitando, vou unindo. Depois de todo ele juntinho, a nossa peça tá quase pronta. Nós vamos colocar o viés. O viés, eu começo pelo forro. Só para o vídeo não estender muito, né? Eu começo pelo forro, eu pego a pontinha do viés. Quem gosta de trabalhar com viés feito, pode trabalhar. Eu gosto de trabalhar com esses prontos porque eles têm uma goma. Então, eles ficam assim, bem, tá vendo? Bem certinho. E geralmente o viés feito à mão, essa outra peça aqui, ó, foi um viés feito à mão, com pontinho invisível. Tá vendo? Costuma ficar assim, um pouquinho repuxado. Principalmente nas beiradinhas. Então, mas assim, fica a critério de cada um, tá vendo? Esse aqui, no caso, combinou bem o tecido. Então, eu vou usar esse aqui para facilitar o processo. Eu vou prender nele todo em volta. Vou passar a costura. Depois, eu vou desvirar, rebater. E quem tem a sua etiquetinha, eu gosto de colocar a etiquetinha, ou pode colocar no fundo. Eu achei melhor colocar aqui na frente, tá? E daqui a pouco eu volto com o resultado final. Então, aqui está a pecinha finalizada, com acabamentinho todo em viés, ó. Fica muito linda aqui para pôr o celular.
Uma ótima opção de presente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal. Tá? Se alguém quiser aprender o porta-papel higiênico, só colocar lá nos comentários, que depois eu faço um vídeo explicando como que eu faço meu porta-papel higiênico. Tá? Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus.